Oh! Muito boa tarde, Campus Party Portugal. Chegamos ao nosso último dia de Campus Party Portugal Digital Edition. E que entrevista foi hoje de manhã com Edward Snowden. Meu Deus, que cara humanitário. Foi muito legal. Se você não viu, corre lá depois no site, dá uma olhada nos vídeos por demanda, tá muito legal essa entrevista, foi muito bacana, vários jornalistas do mundo todo podendo fazer pergunta, interagir com o Edward Snowden, e ele demonstrou um pouco essa pessoa maravilhosa que ele é. Eu gostei muito particularmente, obviamente que a gente não concorda com tudo, ou com 100% do que se fala, mas se mostrou uma pessoa muito legal, cada um pode emitir a sua opinião. Claro, hoje continuamos a nossa Campus Party Portugal, lembrando sempre de ir ao site e fazer aquela doação aos nossos grandes heróis, aos nossos médicos sem fronteiras que estão diante dessa pandemia, cuidando dos nossos médicos. Vai lá, faz a sua doação diretamente no site deles. A gente tem também o Call for Ideas, como você tem uma ideia para a gente fazer o Reboot the World, como nós podemos recomeçar o mundo. E também temos o Job Factory. Se você está procurando uma recolocação no mercado, vai lá no Job Factory, temos muitas vagas. A OutSystem colocou várias vagas lá, tem muitas possibilidades de emprego. E hoje em dia, com essa pandemia, está mais do que provado que você não precisa estar fisicamente no escritório, você pode trabalhar de casa, ainda mais nós do mundo dev, nós podemos codar de casa, é ou não é, pessoal? E agora vamos falar um pouco dos conteúdos, o que a gente vai entrar por aí. Agora a gente tem o Marcelo Vitor, engenheiro de dados, que vai estar aí. O Rui Barbosa está voltando. O Rui ontem já falou sobre OutSystem, algumas metodologias. Tem um pessoal aí que ficou com umas dúvidas, vai poder esclarecer as dúvidas aí no Perguntas e Respostas com o Rui. A minha querida e lindíssima Patrícia Furtado, minha querida que cuida dos oceanos todo, vai estar no palco Green Deal com muita novidade, muita coisa legal para falar sobre sustentabilidade. E o Edson Ataíde, um dos maiores publicitários do mundo, de Portugal, do Brasil. Enfim, tem muito conteúdo para todos os gostos. Fiquem ligados com a gente nos palcos, que agora eu estou indo lá fazer umas perguntas que eu tenho para o Rui aí sobre programação. Valeu, pessoal. Vejo vocês daqui a pouco. Olá, olá. Então, boa tarde a todos. Cá estamos nós outra vez para a segunda parte da nosso OutSystem Jumpstart. Eu vou, como isto tem aqui algum delay entre a emissão ao vivo e aquilo que eu consigo ver em termos da vossa resposta, eu vou entrar aqui no canal do chat e vou começar já a partilhar, caso vocês ainda não tenham visto, vou começar já a partilhar alguns links para quem ainda não fez e queira, no entanto, fazer ou ter a sua primeira experiência em OutSystems. Deixem-me ver quem é que está online. Neste momento não temos ninguém online. E entrou agora o Paulo Moreira. Olá, Paulo. Estamos, sim. Pois, lá está. É a questão do delay. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de experimentar a partir de ontem a fazer o exercício. Vou deixar aqui o chat aberto para as vossas perguntas e enquanto espero aqui os 20 minutos do lag, vou só dizer que coloquei no chat o link para os materiais necessários para os exercícios, ok? Isto é uma Dropbox e onde vocês podem puxar, são 3 PDFs essencialmente, e contém todas as instruções necessárias para vocês poderem experimentar a plataforma da OutSystems e criar as vossas 2 primeiras aplicações em OutSystems, uma web e outra mobile. Os exercícios são muito fáceis de fazer, não é necessário ter experiência em programação para completar isto, mas vai-vos dar a oportunidade de vocês experimentarem um pouco e verem algum do potencial que a OutSystems tem. Continuo a aguardar por algumas perguntas. Não estou vendo nada a chegar.
Vocês que estão aqui, Paulo e Daniel, chegaram a experimentar fazer o exercício? Ok. Tenho aqui uma pergunta do Daniel que diz o seguinte: Rui, deixo já a minha pergunta. Fiz exercícios e foi uma boa experiência. Queria perguntar como é que funciona o Bootstrap do Excel, do Customer XLS, que é como é que os dados aparecem nas bases de dados. Ok, vou então mostrar. Isto acontece algumas vezes. Deixem-me só trocar aqui de ecrã e ligar-me aqui à minha máquina. E, entretanto, vou partilhar o ecrã com vocês. Dê-me só aqui um segundo. E vamos lá. Share. Share. Pronto, eu agora, enquanto estou a fazer isto, não consigo ver as perguntas, mas já lá voltamos. Portanto, vocês provavelmente, quando fizerem o exercício, eu vou abrir aqui a minha aplicação, o que vocês terão feito terá sido algo como, eu vou usar o Customers como exemplo, não me recordo se a pergunta era em relação ao Customers ou não, mas ele funciona de igual forma para todos. Não é? Em princípio, vocês terão feito, vou só deixar aqui a minha máquina carregar, em princípio vocês terão feito Customer, não é? Botão direito e fizeram aqui Advanced e Update Actions or Load Data from Excel. Acontece que isto é um acelerador, ok? E, portanto, tudo o que acontece é feito em código OutSystems, ok? Portanto, se vocês repararem, vocês vão ver que aqui dentro do lado da lógica criou-se uma ação chamada Bootstrap e o nome da tabela. Neste caso, estávamos a falar do Customers, criou aqui um Bootstrap do Customers, ok? Então, e o que é que esta ação faz? Esta ação primeiro verifica se os Customers já estão carregados, não é? Portanto, tem aqui esta query que vai ver lista-me os Customers e depois verifica se a query do Customers retornou vazio ou não, ok? E, portanto, caso os Customers já existem, ele sai e não faz mais nada, ok? Caso os Customers não existem, então o que é que ele faz? Ele tem aqui este componente que se chama Convert from Excel, que vem daqui, ok? E o que é que ele faz? Ele vai buscar o vosso ficheiro de Excel, vai fazer um ciclo para cada linha do vosso ficheiro de Excel, vai preencher um registro vazio do Customers. Veem que vocês têm aqui uma variável local chamada Customer Record, não é? Que é do tipo Customers. Vai preencher com a informação do Excel, portanto, isto, deste lado, cada um dos pontos da variável, e deste lado, cada um dos pontos do Excel, ok? E depois de preencher o registro, cria o registro do Customer, ok? Agora, faltam aqui 3 pormenores. Primeiro, o Excel é associado ao vosso código aqui pelos recursos, não é? Portanto, se eu vier aqui aos recursos e expandir, eu tenho aqui o meu Excel dos Customers, não é? E, portanto, vocês podem fazer isto manualmente, importando um recurso e vendo e carregando o recurso diretamente do vosso computador, não é? E foi isso que aconteceu. O segundo pormenor que está a faltar é que, quando eu tenho aqui este Convert from Excel, eu preciso de ter uma estrutura que mapeie os campos do Excel, e essa estrutura está aqui caracterizada por Excel Customers. Estão a ver? Portanto, ele vai olhar para as colunas do Excel e vai criar um mapeamento para suportar o ficheiro de Excel. Portanto, isto é o nome das colunas do Excel. E, finalmente, tem aqui um terceiro pormenor, que é quando eu publico, toda esta magia acontece, não é? Portanto, sempre que eu publico, o que é que vai acontecer? Ele vai chamar esta função aqui, este Bootstrap Customers, e executá-lo, ok? E isso é feito aqui dentro dos processos. Se vocês expandirem aqui os timers, vocês veem que tem aqui um Bootstrap Customers, ok? Reparem que a ação que é chamada é a ação Bootstrap Customers, que é esta ação aqui, ok? E isto é executado sempre que existir uma publicação. Boa? Vou agora voltar aqui às perguntas, ver se entretanto respondi. Desculpem aqui com o infinite feedback.
Portanto, Daniel, espero que isto responda à tua pergunta. Se não, faz um próximo comentário. Por último, onde posso encontrar mais informações sobre a plataforma e sobre os comandos? Daniel, nós temos muita... pois isto assim não dá. Eu tenho que... Daniel, nós temos de facto muita informação. Vou abrir aqui uma ao lado. Portanto, a primeira, basta fazeres no Google por OutSystems Documentation, ok? E, portanto, nós temos toda a documentação completa sobre a plataforma pode ser vista e consultada aqui. Tipicamente, eu vou ao Google Search e ponho OutSystems, qualquer coisa, aquilo que estou à procura, e aparece a documentação, mas a totalidade da documentação está aqui. Tem também Best Practices, tem também How-to Guides, e não se esqueçam, para mim, a melhor maneira de vocês, ou o que eu ainda considero ser a melhor maneira de vocês começarem, é virem ao Learn e, eventualmente, virem aqui aos Guided Paths, portanto, OutSystems Learn, e dentro dos Guided Paths, e escolherem aqui aquilo que vocês pensam que é a vossa melhor, o papel mais próximo daquilo que vocês estão à procura. Como, por exemplo, o React Web Developer. Estes Learning não são mais nem menos do que cursos OutSystems com lições que estão encadeadas. E, por exemplo, aqui o React Web Developer tem um total de 11 horas. E este aqui, a introdução é relativamente simples, mas para vos dar aqui o exemplo do curso, do módulo de modelação de dados, isto está organizado por vídeo e depois algumas perguntas, e depois vídeo, perguntas, vídeo, perguntas, e assim sucessivamente. E normalmente, no fim de cada módulo, existe um exercício. Vou dar aqui uma espreitadela muito rápida ao ecrã. Deixem-me só ver aqui. Sim, muito simples, não tem qualquer dificuldade. Como podem criar estruturas a partir de JSONs e a partir de XML? É possível. É sim, senhor. Mais fácil é a partir de JSON, mas também pode ser a partir do XML. Nós temos aqui esta estrutura, não é? Aqui na zona das estruturas, portanto, está dentro dos dados as estruturas. Vocês fazem add structure from JSON, fazem copy-paste do JSON e ele aparece. As estruturas de XML é um bocadinho mais complexo. Existe, se vocês procurarem na Forja, existe uma aplicaçãozinha para vocês passarem e depois cria um ponto de entrada REST e que vos vai buscar essa estrutura. Também podem tentar fazer utilizando o C#, não é? E passar um mapeamento de REST para JSON mais ou menos, de uma forma mais ou menos automática. Vou espreitar aqui as perguntas outra vez. Diz a Cláudia, Rui, sabes dizer como se podem customizar o CSS dos layouts OutSystems? Posso-vos dar uma pista? Posso. Vamos ver aqui. E desculpem, reparem, quando eu vou ali para a página principal, isto é capaz de fazer aqui um bocadinho de feedback de vídeo, dá sempre um efeito engraçado, mas vou tentar explicar aqui mais ou menos qual é a estrutura do CSS. Não é? Ora bem, nós quando criamos uma aplicação, tipicamente criamos escolhemos um tema, não é? Portanto, se eu vier aqui criar uma aplicação, eu quando escolho, seja uma Reactive Web App ou uma Traditional App, eu automaticamente estou a escolher um determinado tema dessa aplicação. Portanto, se eu for aqui à minha aplicação Jumpstart, repararás que aqui na área de interface, ok, tens aqui os temas, não é? E este tema vem aqui do OutSystems Web UI, ok? E este tema já traz um conjunto relativamente grande de CSS. Portanto, se eu clicar aqui abrir aqui a Style Sheet, tu vês que já tens aqui muito CSS, muitas configurações e muitas coisas que estão vamos dizer, pré-empacotadas, pré-configuradas para isto. E quando eu vou aqui para os ecrãs, por exemplo, aqui nos flows ou mesmo no ecrã, eu passo a ter aqui um botão de CSS. Então, estás a ver aqui este botãozinho que diz CSS. Eu clico aqui no CSS e estou a tratar do CSS do objeto em que eu o abri. Portanto, neste caso, eu estou a tratar no CSS para ser consumido por esta página em específico, que neste caso
era os detalhes do customer. E repara, tens aqui também toda a hierarquia do CSS. Portanto, neste caso tens página, e repara que eu não tenho nenhuma customização aqui para a página. Depois tens ao nível, CSS ao nível da aplicação, ok? Depois tens o CSS do tema. Estás a ver a ideia? Repara que nós até já usamos variáveis. E depois, dentro do CSS do tema, ainda tenho do tema de base, ok? E qualquer um destes é, como é que eu posso? É customizável, não é? Portanto, eu posso fazer aqui o override das classes de CSS e definir aquilo que eu quiser. Também posso pôr CSS, eu por acaso não tenho aqui, mas vou criar aqui no instantinho. Nós temos uma coisa chamada um web block, ok? Um web block não é nada mais do que uma parte de um ecrã que pode ser reutilizado em vários outros ecrãs, ok? É uma espécie de um objeto visual. E o web block também tem o seu CSS específico, ok? E reparem, aqui a lógica é web block, depois aplicação, depois o tema e depois o tema base, ok? Notem, no entanto, que ao criarem CSS para o web block, o que é que vai acontecer? Ele é o primeiro a ser aplicado, ok? Ao passo que, por exemplo, o CSS da página, ele é dos últimos a ser aplicado. É evidente que depois os próprios objetos também têm CSS, não é? Portanto, se eu vou abrir aqui uma página e abrir aqui, vou dizer aqui, por exemplo, esta expressão, eu posso injetar uma classe aqui neste style class. Estão a ver aqui? Portanto, se eu expandir esta Dropbox, eu vejo as classes de CSS que estão definidas no tema, não é? Estão definidas no tema, mas eu posso criar as minhas próprias CSS. Por exemplo, se eu chegar aqui, abrir o CSS e definir uma classe nova, vou-lhe chamar assim, pura e simplesmente, Campus Party, ok? E vou criar uma coisa perfeitamente em vazio, ok? Eu aqui posso passar a usar o CSS. Só isto hoje está um bocadinho lento, não sabem porquê. Estão a ver que já me aparece aqui o CSS Campus Party e agora, pronto, agora posso complicar e fazer isto, posso ter condições, injetar CSS dependendo de determinadas condições, já posso fazer coisas bastante interessantes e bastante complexas. Espero que isto tenha respondido à tua pergunta. Vou espreitar aqui um bocadinho e vou encolher aqui para não criar feedback visual. Onde é que eu ia? Pronto, e não consegui, não é? A partir de JSON, obrigado, percebi. O CSS e diz assim, liga TAV. As entidades criadas no Data em OutSystems correspondem a tabelas SQL e qual o SQL por trás destas entidades? É MySQL. Ok. Reparem, quando nós temos uma plataforma de low-code, por vezes existe aqui alguma, como é que é dizer, alguma abstração da camada de dados. Mas não é esse o caso em OutSystems. Cada tabela destas que eu crio aqui é uma tabela de SQL, ok? Ela, dentro do servidor de SQL, não se chama Customer, chama-se OS, USR, underscore e mais umas letras e depois, finalmente, Customer, mas é uma tabela de SQL, ok? Portanto, todas as tabelas que são criadas aqui são tabelas de SQL. Agora, a plataforma em si suporta vários tipos de base de dados. Hoje em dia suporta Microsoft SQL e Oracle, ok? Já suportou MySQL, nativamente não se consegue instalar a plataforma com uma base de dados por trás MySQL, mas tu podes ligar a tua aplicação a uma base de dados MySQL, ok? Ou seja, como é que isso funciona? Quando eu tenho dentro da administração do meu servidor, eu vou clicar ali naquela, não sei se vocês repararam, eu cliquei aqui nesta rodinha dentada, não é? Vocês vão para a administração, para a consola de administração do vosso servidor. E isto existe também na Personal Edition, ok? Então, se vocês forem aqui à administração, vocês verão que tem aqui uma área de conexões de base de dados, não é? E, portanto, eu aqui nas conexões de base de dados, o que é que eu consigo fazer? Eu consigo ligar as minhas aplicações àquilo que nós chamamos de base de dados externas, ok? A outras bases de dados. Nós chamamos de base de dados externas por uma simples razão. Porque nós, quando instalamos a OutSystems precisa de uma base de dados para trabalhar, não é? E é nesse sentido que só suportamos Oracle ou SQL. Mas as vossas aplicações
podem ser ligadas a qualquer tipo de base de dados, ok? Aliás, qualquer tipo, vamos ver os tipos que suporta. Portanto, se eu fizer aqui nova conexão de base de dados, tenho aqui as 4 que são suportadas. Vocês podem escolher SQL Server, Oracle, DB2 e MySQL, ok? E, portanto, criam aqui a vossa conexão e entram diretamente na vossa base de dados. Mas atenção a uma outra coisa, não é? Na OutSystems há sempre uma volta. Portanto, se vocês estão a perguntar algo como ui, espera lá, mas a minha base de dados é MongoDB? Não tem problema, não é? Em OutSystems há sempre forma de fazer a coisa. Eu, por exemplo, se procurar aqui OutSystems MongoDB, não é? Vocês vão reparar que existe um componente da Forja, e para quem não sabe o que é a Forja ou a Forge, é como se fosse o nosso GitHub, não é? O repositório de código OutSystems. Cá está um componente que me permite ligar a minha aplicação OutSystems a uma base de dados MongoDB, ok? Portanto, há sempre forma de resolver, há sempre forma de alterar as coisas. A OutSystems, out of the box, digamos assim, ou acabadinha de instalar, suporta um determinado conjunto de coisas, mas nós temos sempre a possibilidade de estender. Vou ver aqui mais algumas perguntas. Se isto não respondeu à tua pergunta, continua a comentar. CBRT25, o que é uma Progress Web App e como funciona? Isso é uma excelente pergunta, não é? Já agora eu vou ler a pergunta seguinte e pode-me dizer o que é possível reaproveitar de uma migração tradicional web para Reactive. Posso, sim, senhor. Ok. Então vamos falar um bocadinho disso. Nós, quando criamos uma aplicação, e vou-vos contar aqui um bocadinho a história, não é? Portanto, a OutSystems começa por ser web tradicional. Estamos a falar de ASP.NET, ok? Uma coisa perfeitamente tradicional. E, portanto, as páginas são geradas do lado do servidor. O servidor faz o que tem a fazer e cospe, não é? E o que manda para trás já manda o HTML pronto. Depois temos session states e coisas assim para a aplicação ter alguma inteligência do lado do browser, mas essencialmente a aplicação em si está a correr no servidor web, ok? Com OutSystems 11, aliás, já em OutSystems 10, quando abrimos para fazer aplicações móveis, não é? Portanto, eu quando venho aqui e faço, e tenho a opção de escolher, na altura, em OutSystems 10, eu só tinha aplicações móveis, agora já posso fazer React. Elas são iguais, tecnicamente. Isto é React.js dos dois lados. A lógica, o paradigma muda radicalmente, não é? Portanto, eu agora não tenho uma aplicação ASP.NET que está a correr num servidor Internet Information Service, não é? O que eu agora tenho é uma aplicação que é feita em JavaScript que está a correr no browser, não é? Portanto, a lógica é completamente diferente, o paradigma é completamente diferente. Portanto, a aplicação, de facto, é descarregada para o vosso browser, seja um device, seja um telefone móvel, seja um tablet, seja o browser do vosso desktop, ela é descarregada para lá e é executada essencialmente do lado do browser em JavaScript, não é? E depois comunica com o servidor, tipicamente para ir buscar dados, comunica via REST, não é? Tipicamente com o servidor para ir buscar dados, etc. No topo disto, ainda temos um outro pormenor que são as aplicações PWA. Portanto, eu aqui no Jumpstart Product Catalog, eu fiz uma aplicação móvel, ok? E eu vou-vos mostrar que, originalmente, como é que nós distribuímos estas aplicações móveis? Nós distribuímos essas aplicações móveis no modelo Cordova, não é? Ou seja, existe uma parte em que eu preciso, que é nativa, não é? Em que eu preciso de comunicar com o hardware do device, não é? E, portanto, eu uso plugins Cordova para fazer isso. E depois, então, tenho a parte de React.js, de aplicação em JavaScript, que corre num browser dentro da aplicação, num browser exposto dentro da aplicação móvel. Hoje em dia, nós já conseguimos fazer um passo mais à frente, que é ter, então, as aplicações PWA, não é? E já agora é através deste iconzinho que vocês enablam ou disablam a aplicação de CPWA. As aplicações PWA, elas para se chamarem PWA, têm que cumprir alguns requisitos, ok? Nomeadamente, têm que ter um manifesto, têm que ter um icon, têm que ter ali algumas informações que são necessárias para o browser, para os diferentes browsers reconhecerem as aplicações PWA, mas, acima de tudo, têm que trabalhar com o worker process do browser e fazer todas as suas comunicações com o servidor
através desse worker process. Portanto, a aplicação em JavaScript está a correr no browser, seja o browser do meu desktop ou seja o browser do telefone, e depois tem um processo assíncrono por trás, onde pede os dados, e é esse worker process que vai comunicar com o servidor e vai puxar via REST os dados que são necessários para a aplicação. E, por exemplo, uma das implicações disto é que esse worker process só executa, por exemplo, com ligações HTTPS e assim sucessivamente. Portanto, há de facto aqui algumas especificações técnicas que os browsers, sejam do desktop, sejam dos telemóveis, obrigam a que existam para se considerar e para funcionarem como seja uma aplicação de PWA. Vou só acrescentar aqui mais 2 comentários, que é, nós antigamente o que é que fazíamos? Fazíamos a geração da aplicação nativa, e a OutSystems ainda suporta isso. Portanto, eu posso gerar a aplicação para iOS, posso gerar a aplicação para Android, não é? E reparem, bem, quem tiver Android é muito mais fácil, porque eu não tenho que ter uma licença de developer da Apple. Posso, por simplesmente, gerar a aplicação e instalar diretamente no meu telefone. Na Apple é um bocadinho mais complicado, eu tenho que ser um developer da Apple, tenho que ter licenças disso, tenho que ter certificados, etc. É ligeiramente mais complexo, mas, de facto, o modelo de distribuição da aplicação nesta altura era pôr na App Store, não é? E a pessoa vai à App Store, faz download e instala no seu telefone. Este processo, tipicamente, é capaz de demorar até 2 semanas, não é? No caso da Apple é comum, a pessoa, enquanto eles verificam a aplicação, não verificam, etc., é um processo relativamente demoroso. O facto das nossas aplicações, mesmo estas distribuídas, metade ser JavaScript, já dá alguma vantagem, não é? Porque o que é que acontece? Desde que eu não altere o hardware, o acesso da aplicação hardware, eu continuo a poder atualizar a aplicação sem ter que ir à App Store. Mas agora, com as PWAs, nada disso é preciso. Porquê? Eu, através deste QR Code, e se vocês escanarem este QR Code, eu não sei se isto tem qualidade suficiente, mas se vocês escanarem este QR Code, vocês acabam por ter uma aplicação que, na prática, não está a ser distribuída por uma App Store. Sou eu que a estou a distribuir. Estão a ver a ideia? E, portanto, não implica um download e todo aquele processo de ir à App Store, procurar a aplicação, e depois aplicações com o mesmo nome, e aplicações piratas, isto e aquilo, e certificados. Não. Vocês têm aqui o QR Code e podem pôr a aplicação a trabalhar diretamente no vosso telefone ou mesmo no vosso computador. Qual é o senão disto? O senão disto é que, neste momento, em termos de tecnologia, há menos devices, portanto, há menos acesso ao hardware do que há para aplicações nativas móveis, não é? Por exemplo, eu já consigo fazer PWAs que precisem da câmara, eu já consigo fazer PWAs que acessam ao microfone e que acedem à câmara e que leem códigos de barras, etc., e que têm o GPS, não é? Isso tudo hoje já é possível, mas ainda não há aquele acesso direto ao hardware ou a algum hardware específico que os telemóveis possam ter, ok? Espero que isso tenha respondido aqui à vossa pergunta. Vou dar aqui mais uma vista de olhos. Esqueci-me da outra pergunta, não era? Reaproveitar a migração tradicional do web para React. Nós temos esta pergunta várias vezes. Vou passar aqui outra vez para não estar a causar aquele efeito de feedback de vídeo. O que é que acontece? Quando nós mudamos o paradigma, não é? Nós tínhamos uma coisa que era feita no ASP.NET, não é? Que era feita no servidor, e agora temos uma lógica de React, não é? Temos uma lógica de uma aplicação que está a correr no browser. E, portanto, o stack é diferente, não é? Portanto, é por isso que eu, à cabeça, tenho que dizer quero fazer uma aplicação web, não é? Ou quero fazer uma aplicação web tradicional, digamos assim, ou quero fazer uma aplicação modern web ou reactive web. E, de facto, em termos de UI, é difícil passar de um lado para o outro, porque as tecnologias são radicalmente diferentes, não é? Mas, quando nós estamos a migrar as aplicações, tudo o que é server-side continua a poder ser aproveitado. Estão a ver a ideia? E, portanto, nesse aspecto, eu vou dizer que, eu não sei qual é a percentagem de uma aplicação, mas vamos supor que, no esforço todo que uma aplicação é feito, vou dizer que, vou arriscar aqui o número, não é? 25% será a parte do utilizador, ou mesmo mais, não é? Mas essa parte terá que ser feita necessariamente de novo e não se consegue ser reaproveitado.
Tudo o resto é reaproveitável, não é? Aliás, eu posso até fazer-vos aqui, chamar a atenção aqui para um pormenor. Vou abrir aqui a minha aplicação, móvel, ok? Deixem-me só voltar atrás, vou aqui e só chamar aqui a atenção por um pormenor. Isto está particularmente lento. Já está? Só aqui um bocadinho de paciência. Reparem bem no que é que eu consigo fazer e agora reparem bem quando eu vos explicar o que é que por detrás está a acontecer, não é? E isto é a parte que muitas vezes para quem programa manualmente, não é? Para quem está manualmente a fazer uma aplicação, seja com Angular, seja com React, reparem bem nas coisas que eu consigo fazer. Se eu vier aqui à lógica, e portanto isto é uma aplicação React, eu tenho duas áreas de lógica, não é? Eu tenho a área de Client Actions e estas aplicações, estes métodos, digamos assim, que eu criar aqui, vão ser traduzidos para JavaScript e estes aqui do lado do servidor vão ser traduzidos para C# .NET e correm a nível de servidor. E eu consigo fazer uma coisa deste género, não é? Eu consigo criar uma ação que vai ser traduzida para JavaScript e chamar uma ação de servidor. Não é? E agora pensem em tudo o que está a acontecer por trás. Não é? A ação do servidor vai ser criado um wrapper de REST em cima disso e esta ação de cliente, esta ação de JavaScript, quando chegar aqui, vai chamar o entry point de REST para que, por sua vez, vai chamar a função do lado do servidor. Eu distraí-me com as horas, são neste momento 7h30. Não sei se já estou fora do prazo. Vou só parar aqui de partilhar um bocadinho e fazer via voz. Ok. Estamos mesmo no limite, parece-me eu. Vou só dar aqui uma última vista de olhos às perguntas. OutSystem, Rui, é possível atribuir roles em runtime? É sim, senhor. Se expandires a hierarquia dos roles, vês que tens lá um método chamado grant e o nome do role, e finalmente consigo colocar código C# já existente? Consegues, sim senhor, através do Integration Studio, consegues colocar código .NET, código C# diretamente na OutSystems, e excelente, seguro e escalável. Bom, meus amigos, antes que os donos do Campus Party corram comigo daqui, vou-vos desejar, primeiro que tudo, um grande obrigado pela vossa participação e façam uma coisa, se têm mais dúvidas, têm mais perguntas, tenho todo o gosto em interagir com vocês, vão até à nossa comunidade, existe um fórum chamado New to OutSystems e ponham as perguntas que queiram, que eu vou olhar para isso e tentarei vos responder, ok? Muitíssimo obrigado a todos e até breve.